Então vamos lá, para uma questão de algoritmos em pseudocódigo, Banco FCC, nível superior, não é superior especializado, essa. 2018, estagiário Sabesp é o cargo. É uma questão de nível superficial quanto à profundidade aí na nossa avaliação, profundidade da teoria cobrada. Antes de se escrever um programa em uma linguagem de programação, uma prática recomendada é apresentar a lógica de programação usando uma pseudolinguagem. Considere o algoritmo em pseudolinguagem apresentado abaixo, em que o operador mod retorna o resto da divisão inteira. Então vamos lembrar, o mod é aquele operador que vai retornar o resto da divisão. 6 mod 3. 6 dividido por 3 é quanto? É 2, resto 0. Então 6 mod 3 é 0. Agora 7 mod 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 1, 7 menos 6 sobra 1. O resto, portanto, é 1. Então 7 mod 3 dá 1. É assim que funciona o operador mod, que em muitas linguagens de programação é representado pelo símbolo porcentagem, tá? 7 porcentagem 3. C, C++, C Sharp, é assim. E algumas usam mod mesmo, como está aqui em pseudocódigo. Aqui abaixo ele mostra um algoritmo em pseudocódigo. Você pode pensar isso como uma função ou um procedimento, né? Ou até um programa, como está escrito aqui mesmo, chamado programa Sabesp, né? É que normalmente isso vem aqui como uma rotina, uma função ou um procedimento. Esse programa ele tem duas variáveis aqui, você pode pensar como variáveis locais, variáveis temporárias, válidas ali no escopo do programa. São ambas do tipo inteiro. A primeira variável se chama ano, a segunda se chama n. Primeira instrução aqui no corpo, né, o algoritmo do corpo do programa é imprima, digite o nome com 4 dígitos. Então é um texto para auxiliar o usuário com a entrada de dados. Tem o quê? O ano. Leia ano. Então essa função vai ler o usuário, que vai digitar no teclado, 1978, enter. Bateu enter, vai gravar esse ano aqui na variável ano. Tá? É assim que funciona até aqui. Daí aqui ele usa uma estrutura condicional C. Então é se essa expressão condicional for verdadeira, então faço o que está aqui no bloco então. Se isso aqui for falso, ele faz o que está no bloco senão, ou seja, imprima ano inválido. Então é isso que a banca está cobrando, a interpretação desse algoritmo, deixando uma lacuna aqui, a lacuna 1, que ele vai usar essa lacuna nas alternativas. Então vamos, agora que nós já batemos o olho aqui, vamos procurar entender. Primeira coisa é entrada de dados e essa condicional. A condicional tem um operador E. O que é esse operador E aqui? Ele está fazendo uma checagem de duas expressões lógicas ao mesmo tempo. Então o ano tem que ser maior que 1949 e menor ou igual, né? Porque aqui é o símbolo menor ou igual, 1999. Então de cara aqui você já tem que saber algumas coisas. Se o ano for 1949, entra aqui, isso daqui é verdadeiro ou não? Vai executar o então ou o senão? Vai executar o senão, né? Porque 1949 é igual, não é maior. Então aqui ele não seria verdadeiro, só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Agora, 1950, entra no então ou no senão? É maior que 1949? Sim. É menor ou igual a 1990? Sim. Então ele entra aqui no então. Tá? Então isso daqui já é um pré-entendimento do enunciado. Olha o que ele está fazendo aqui, se for verdadeira essa expressão lógica aqui. Porque se fosse aqui, por exemplo, se aqui não fosse ou, daí já muda completamente a questão. Isso nós vamos ver no enunciado. Porque daí um ano como 1937, ele não é maior que 49, só que ele é menor que 99. Então, se esse E aqui fosse ou, mudou a questão. Mas aqui ele está bem aplicado, está correto dentro do que ele vai responder aqui. Vamos checar nas alternativas. Mas olha lá, N é igual a ano mod 100. Vamos olhar os dois extremos para entender isso daqui. 1949 dividido por 100. Dá, é só você trazer duas casas decimais aqui, né? Dá 19,49. Como ele está atribuindo, o N seria aqui 19, né? 1999, agora o outro extremo aqui, dividido por 100, 19,99. Numa atribuição, se fosse N, ano, dividido por 100, em ambos os extremos seria 19. Agora vamos ver o mod, que é o que está ali, que é o correto.
1949, né, mod 100. É 1949 dividido por 100. Você coloca 19 como quociente, 19 vezes 100, 1900. Daí você faz 1949 menos 1900. O resto é 49. Então o resto são esses dois dígitos aqui. Olha o outro extremo. 1999 dividido por 100. Quociente 19. Fica 1999 menos 1900. Dá 99 de resto. Então, de novo, vale isso daqui. Se fosse qualquer ano aqui no meio, 1980, o resto é 80. 1987, o resto é 87. 1963, o resto é 63. Então aqui você já sacou como funciona o enunciado, tá? Que eu expliquei bem devagar, mas o ideal é que você faça isso aí em menos de 1 minuto, essa avaliação do enunciado. Agora vamos para as alternativas. Um estagiário, ao analisar o algoritmo acima, né? Aqui no caso está acima porque eu dei ali o Ctrl+C, Ctrl+V direto do PDF da prova, que é público. Conclui-se corretamente que o operador lógico E está errado e deve ser substituído pelo operador lógico OU na instrução C, ou seja, na estrutura condicional C. Não, né? Eu citei isso até na teoria. Obviamente eu já tinha visto as alternativas e eu expliquei dessa forma, porque o OU ali muda completamente. No OU, se uma das duas expressões for verdadeira, já dá verdadeiro. Então 1937 seria um caso que tornaria a expressão C verdadeira e não estaria certo dentro daquele contexto lá que ele quer checar o E. A lacuna 1 deve ser preenchida com a instrução, então agora ele está falando especificamente daquela segunda instrução dentro do bloco então. O ano é do século XX, pois inicia-se com... Detalhe, quando tem esse vírgula N, é igual a sintaxe do printf, por exemplo. Ele vai pegar o número, o valor contido em N e vai pôr aqui na frase. Então qual que é o valor de N que nós vimos lá? É o 49, 99, são os dois últimos números, né? Se fosse divisão e não mod, essa estaria certa, porque daí ia ser sempre 19 esse N aqui. Essa que é a sacada aqui da questão. C. A lacuna 1 deve ser preenchida com a instrução imprima. Os dois últimos dígitos do ano são N. Corretíssima. Nós vimos que aquele valor N é sempre os dois últimos do ano. Os últimos dígitos do ano, se o ano for entrado. Se o ano digitado, né, estiver dentro daquele intervalo de maior que 49, 1949 e menor ou igual 1999. D. Se for fornecido 1950 para ano, será impresso ano inválido. Não, né? Só vai ser impresso ano inválido se for maior que 1949, né? Então 1950 está dentro aqui. Ele vai executar a lacuna 1, ele não vai executar ano inválido. Se fosse 1949, daí sim. Então aqui a banca cobrou o operador maior e maior igual. Aqui errada, o usuário pode digitar apenas valores de ano com 4 dígitos, positivos e menores ou iguais ao ano atual. Não, o usuário pode digitar qualquer valor. Se estiver dentro daquele intervalo, ele vai executar aquela atribuição N e a lacuna 1. Se não estiver dentro daquele intervalo, ele vai retornar ano inválido, tá? Então a correta aqui é a C. O que a banca cobrou? Esses aqui são os rótulos do que a banca cobrou, tá? Operador mod, resto de divisão, né, que é o módulo resto de divisão. Estrutura de seleção C, então, C não. A sintaxe, né, em pseudocódigo. Então aqui não teve muito lógica de programação. Foi mais você entender a sintaxe. Se aquilo é verdadeiro, então faça isso. Se aquilo é falso, então faça o C não. Né? Precisava entender isso. E o operador lógico AND, né, a primeira aqui foi específica sobre isso. Então esse aqui é um formato de como nós fazemos aí a resolução de uma questão, etiquetando o primeiro nível de profundidade e no final qual foi a tática aí que a banca usou para cobrar o conhecimento do aluno.